você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Tem qualidade, preço justo, é aberto todos os dias. Domingos, feriados, mercado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até às 22 horas na Avenida Afonso Pena, 223, em frente a Benoite. Super Deboni, o Super da Família. Amigos, muito boa noite. Tem início agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Programa de todas as segundas-feiras neste horário. Gente, há mais de um ano que estamos vivenciando a pandemia do coronavírus. De repente, o mundo virou de ponta cabeça. Uma doença desconhecida passou a assolar o mundo todo, fazendo milhares e milhares de vítimas fatais. De uma hora para outra, mudou toda a nossa rotina. Tivemos que, praticamente, nos reinventarmos, nos enclausurarmos em casa. Essa é uma das recomendações. Evitar aglomerações, lavar a todo instante as mãos com álcool em gel, usar máscara, manter distância das pessoas, nos impedindo do tradicional abraço às pessoas mais queridas, mais próximas. O que é o coronavírus? Os coronavírus são uma ampla família de vírus, mas sabe-se que apenas alguns deles infectam humanos. Um vírus desconhecido pela ciência passou a causar uma doença pulmonar grave em milhares e milhares de pessoas. Tendo sido detectado num primeiro momento na China e em seguida nos Estados Unidos, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul e Macau. Acabou se espraiando pelo mundo todo. Quais os sintomas? O vírus causa febre, tosse, falta de ar e dificuldade em respirar. Em casos mais graves, pode evoluir para pneumonia e síndrome respiratória aguda grave, ou causar insuficiência renal. Mas há outros sintomas e que variam de pessoa para pessoa. Aspecto importante. O vírus passou a sofrer mutações. Surgiram novas cepas e algumas bem mais severas, bem mais agressivas. Coronavírus podem causar desde um resfriado comum até a morte do paciente infectado. O novo vírus aparentemente está em algum lugar no meio do caminho entre esses dois extremos. Aqui em Lagoa Vermelha, segundo o boletim de hoje, divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde, tivemos até agora 2.726 casos positivos.
2.446 curados. Atualmente, 213 isolados. 22 internados. E 45 óbitos. 45 mortes. 1.113 estão sendo monitorados. Foram feitos 7.908 testes até agora. Aguardando o teste, 9 pacientes. Em nosso programa de hoje teremos relatos, teremos depoimentos de 4 pacientes de Lagoa Vermelha, incluindo o apresentador, que viveram o drama dessa doença. Foram casos complicados, delicados, risco de vida. Nenhum desses 4 sabia se voltaria vivo para casa. E aí a angústia e um certo desespero, por que não dizer. Foram momentos dramáticos. Mas, graças a Deus e aos profissionais da saúde de Lagoa Vermelha e de Passo Fundo, se conseguiu dar a volta por cima. Convidamos para o nosso programa de hoje o advogado Rômulo da Silva. Muito boa noite, Ademar. Muito boa noite aos companheiros da mesa. Elton Pedroso. Boa noite, Ademar. Boa noite a todos. Dassaiev Rosa. Boa noite, Ademar. Boa noite, ouvintes. Prontamente atenderam nosso convite para participar do programa desta segunda-feira. Até porque todos nós queremos transmitir uma mensagem de conscientização à população do quão é grave essa doença, do quão é perigosa essa doença, do quão é séria. Exige muita responsabilidade, exige muita consciência, exige muita seriedade. Começo conversando aqui com o Rômulo. Como é que foi esses momentos, vamos dizer assim, duros, adversos, que enfrentou com essa doença, Rômulo? Bem, Ademar, foram momentos, como você bem disse, né, muito duros, muito difíceis, e eu diria mais, momentos de muito medo, né, eu sentia muito medo, porque a gente sabia e sabe de todas as dificuldades que são enfrentadas, e eu estava internado, né, enfim, contraí o vírus bem naquele período mais complicado das bandeiras pretas ali, então estava com dificuldade, não havia leitos, uma série de problemas, então tudo isso vai trazendo muito medo pra gente, né. Eu creio que contraí no meu ambiente de trabalho, né, com o meu sócio, que acabou positivando alguns dias depois, e ele tinha estado na escola dos filhos dele, que estava bastante cheia, mas não aqui em Lagoa Vermelha, e aí acabei, logo em seguida, isso foi na quarta, na quinta, no sábado, eu já manifestei alguns sintomas, já me isolei, fiz o teste e deu positivo. E eu acho que, eu não sei como é que foi a experiência de vocês, mas o que me assustou, assim, é a velocidade com que o vírus nos afeta, né? Então, na primeira semana eu estava tranquilo em casa, estava isolado, mas comia bem, dormia bem, estava disposto, tinha levado o notebook para casa, estava trabalhando, peticionando os meus processos e tal, tudo, só estava isolado mesmo, esperando passar. E aí, de uma hora para outra, começou uma febre bastante alta, comecei a tossir, começou a sair um pouco de sangue na tosse, e aí já, Dr. Rodrigo, para quem eu aproveito para mandar um grande abraço para o Dr. Rodrigo Baggio, que médico fantástico, fez um trabalho excepcional, assim, e eu diria mais, Ademar, um ser humano de uma nobreza, um profissional de uma responsabilidade, de uma nobreza, assim, surpreendente. Então, deixar a nossa saudação para ele. E aí, então, ele achou por bem me internar, inicialmente por uma prevenção, mas o comprometimento do meu pulmão, que logo depois que eu fiz o exame, que estava em nem 10%,
Isso na quarta-feira, no sábado ele já estava em 25, 30, na quarta-feira ele já estava mais de 60. Aí quando fui transferido para Passo Fundo estava em 70, 75. Então, muito rápido esse comprometimento, né? E um detalhe, claro, eu sou obeso, né? Tô acima do peso, mas eu nunca coloquei um cigarro na boca, nunca convivi com fumante passivo e também eu tenho 29 anos. Então, a princípio era para não dar nada e, no entanto, foi bastante agravamento, assim. Mas eu não quero me estender demais, que eu falo bastante, né? Deixar para os companheiros da mesa. Aliás, os demais também falam. Vamos seguir a ordem aqui, porque eu também vou prestar um depoimento. Eu também vou falar do drama que vivi, do drama que enfrentei. Eu já fiz um relato através da Folha do Nordeste, algumas pinceladas no programa Bom Dia Cidade sobre toda aquela situação que eu vivi. A questão dos sintomas Rômulo, Elton e Dassaev. Foi aí que eu acabei sendo pego de surpresa. Por quê? Não tive falta de ar, não tive dor alguma, não tive febre, só no instante final. Aí quando complicou a situação realmente. O que eu senti de diferente? Muito sutilmente, uma certa moleza, uma malemolência, que eu até não sabia definir o que era. Às vezes eu me queixava aqui na rádio para os colegas, eu digo, estou sentindo alguma coisa, mas eu não sei definir o que é. O meu filho já tinha pego a Covid-19, e ele mora comigo. E daí até foi a Marina, nossa colega aqui, a diretora da emissora. Ela diz, não, Ademar, você está preocupado, você está angustiado por causa do filho, e isso te causa essa situação. E eu achei que era isso mesmo. Uma outra situação que eu não sabia, nem cogitava que tivesse ligação com essa doença. Sonolência, muito sono. A partir de um determinado momento eu comecei a sentir muito sono. Como é que era a situação? Como é que foi a situação? Eu normalmente trabalho em casa, eu faço quase todo o meu trabalho em casa. Eu saio aqui da rádio, eu vou para casa, eu faço ligações, contatos, agendo as entrevistas para o dia seguinte, eventualmente vou acompanhar alguma reunião se for necessário, ou saio para fazer alguma entrevista. Mas via de regra, eu trabalho em casa. Questão do jornal também, trabalho em casa. E pela manhã, por volta de 11, 11h30, eu sentia muito sono. Eu acabava desligando o computador, porque não resistia ao sono, ia deitar no sofá, né? Ou às vezes na própria cama, e dormia até a meia hora. O meu neto que ia me chamar para almoçar. E eu jamais imaginei que a sonolência tivesse alguma coisa a ver com a Covid-19, com o coronavírus. Fui deixando. E a situação foi se agravando. O sinal de alerta foi no momento em que, determinado dia, eu fui almoçar e quando sentei à mesa, eu senti um forte calorão e um certo sufocamento. Aí eu empurrei o prato e falei para os familiares, eu digo, não estou me sentindo bem. Levantei e fui deitar. E imediatamente já providenciei em consulta com o médico, eu não sou de esperar, né? E marquei consulta com o Dr. Neuci, daí ele marcou para o dia seguinte, às 8h30, e até no dia seguinte ainda vim trabalhar. E quando eu estava encerrando ali, porque eu tinha consulta às 8h40, estava encerrando, eu ia trabalhar até às 8h30, ainda bem que tinha terminado uma última entrevista que eu ia fazer, depois uma colega ia me substituir. Eu voltei a me sentir mal de novo, assim, aquele sufocamento, comecei a suar e tudo. Aí já era consequência de um processo infeccioso que a gente conseguiu apurar mais adiante. Fui imediatamente consultar, o doutor Neuci deu uma série de exames para mim fazer, né, teste do Covid, e eu já imaginei, digo, não, nem tenho que ver, nem tinha a menor dúvida. E a gente fez tudo naquele mesmo dia, pegando o resultado no mesmo dia, entramos em comum acordo lá com o laboratório, porque era uma situação já, de certa forma, preocupante. E o resultado não foi nada bom, Foi constatado que eu estava com um processo infeccioso. Mas isso eu não fiquei sabendo na hora. Eles não contam pra gente, até para não criar o pavor, o medo, o desespero.
Depois, num outro momento, por volta de 5 horas da tarde, eu vou procurar simplificar, que eu também falo meio demais, senão não deixo espaço para os outros. Por volta de 5 horas da tarde do mesmo dia que eu fiz os exames, exatamente, no mesmo dia que eu fiz os exames, a doutora Nayana me ligou para mim fazer um teste de saturação lá no ambulatório municipal. E imediatamente fui, eu estava normal em casa ainda, estava sentado na sala, assistindo televisão, digo, não, já vou lá. Fui lá, já não voltei mais, né? Eles fizeram os testes, os chamados sinais vitais, e eles constataram que a minha situação era altamente preocupante. Mas também não me disseram nada. Para o paciente, eles não transmitem isso aí para evitar que a pessoa entre em pânico, né? E de repente pode complicar ainda mais a situação. Eu fiquei sabendo tudo depois. Ali meu quadro já era altamente preocupante. E daí me encaminharam para fazer uma tomografia no hospital. Antes de fazer a tomografia, meio que desmaiei também lá junto ao acesso, estava aguardando ali na salinha, na antessala da urgência e emergência. Até estava me queixando para a Vera, que estava me acompanhando, minha namorada. E eu disse para ela, não estou me sentindo bem. Daí eu pedi para ela, eu vou deitar lá no carro, eu não tenho mais condições de ficar aqui, eu quero ir deitar no carro. Eles, não, eles já vão chamar nós e tal. E de repente meio que desmaiei de novo, deu um pico de novo. Aí daí, imediatamente, já me recolheram e fui fazer o teste. Fui fazer a tomografia. E ali já foi constatado 70% de comprometimento do pulmão. Depois o doutor Rodrigo veio, fez uma série de perguntas, né, me interrogou. É verdade. Exatamente. Ele interroga mesmo. E acabou me internando naquela noite mesmo no Hospital de São Paulo. Passei a noite ali, pernoitei ali, e no dia seguinte me encaminharam para Passo Fundo. O doutor Rodrigo disse, Ademar, nós vamos lhe encaminhar para Passo Fundo em razão de que a sua situação não é boa. Aliás, em razão de que Passo Fundo tem mais recursos. De momento algum ele me disse que a situação não era boa. Passo Fundo tem mais recursos, então você vai para Passo Fundo. Aí a gente pegou ambulância lá do Solano e tudo, e fomos a Passo Fundo acompanhado de médico, acompanhado de enfermeiro, em função de que a situação realmente exigia todos esses cuidados. Chegando em Passo Fundo, para encerrar minha parte, o médico que me recebeu diz, a tua situação não é nada boa. E acho que vamos ter que te internar na CTI. Então, tudo bem, né? Eu só tenho que acatar, né? Mas não, já começaram a me medicar, etc. Sei lá se a medicação ficou apresentando já algum resultado. Moral da história, acabei não sendo internado nem na CTI, fiquei no quarto. E ali, graças a Deus, a gente foi indo meio devagarzinho. Fiquei 9 dias internado e a gente acabou conseguindo melhorar. No resumo, foi isso aí. Mas, situação assim, complicadíssima. Depois é que eu fiquei sabendo todos os detalhes, todo o quadro que eu passei a viver. Inclusive, uma pessoa amiga lá de Passo Fundo, que tem acesso às questões assim de hospitais, médicos, etc., meio do ramo, preocupada até com a gente, procurou saber como é que estava a minha situação. E, pelo que recolheu, pelas informações passadas, ela quase que sentenciou. E daí entrou em contato aqui com Lagoa Vermelha e disse, não para os familiares, mas aqui até para o pessoal da rádio, as próximas 72 horas são decisivas para o Ademar. Se ele superar, eram situações dramáticas. Em resumo, foi isso. Elton. Parecido. O que me acompanhou muito durante todo o período foi a respiração, a falta de ar e e muita febre. Eu só fui alterar um pouco o paladar nos últimos dias, que eu senti um pouco ácido. Qual foi o percurso? Eu, quando não me senti bem, eu procurei o postinho, e daí recebi a medicação de praxe. Passado uns 4 dias, mais ou menos, acredito eu fui fazer então um exame de sangue para ver se de fato era Covid.
o exame deu negativo, fui liberado do postinho. Então me consultei com o Dr. Jefferson e ele, eu não estava, então a gente fez a tomografia. Ali foi visto que estava 30%. Aí, 2 dias depois, a gente repetiu, se não me falha a memória, a tomo, e eu baixei o hospital. No hospital fui atendido pelo Dr. Rodrigo e pelo Fávaro, fizeram o máximo por nós, e aí 3, 4 dias eu fiquei aqui no hospital. Também fui transferido da mesma forma que você, Ademar, e chegando em Passo Fundo eu estava com 80% do pulmão comprometido. Quando eu cheguei lá, eles chamam de sala amarela, essa UTI, só que assim ela não é uma UTI realmente, ela é improvisada. Então a estrutura é bem fraca, aquela, né? E ali eles me colocaram uma máscara de ar comprimido, de oxigênio, que eles chamam de UV, VI, alguma coisa assim. Exato. E aí fizeram todo o procedimento de sondas para alimentação, para tudo, e me deixaram num canto lá. Só que a febre era muito alta e aquela UTI era muito movimentada. Tinha gente entubada, tinha o fluxo de Covid de Passo Fundo que chegava pela SAMU e eu já estava cansado. Aí no decorrer da madrugada morreu gente, eles empacotaram o pessoal, enfim, estava tumultuado. E eu, durante todo esse tempo, muito calor, muita sede. Presenciando tudo isso, Elton. Presenciando, eles colocam uma cortina, alguma coisa, e pede para você não olhar, só que não tem como você não ver lúcido, né? Apesar assim a máscara atrapalhava, mas a gente ouvia muito bem. E aí, no amanhecer, eu insurtei literalmente, né? Eu comecei a achar que aquilo não era um hospital, que a minha família não sabia que eu estava lá, e que, assim, que eu nunca tinha visto ninguém entubado, assim, achei que aquelas pessoas entubadas, eu já estava chegando à conclusão que tinham saído do formol, que eu comecei assim... Variou? Comecei a variar, e daí eu lembro bem que eu lembrei assim dos meus pais, e disse, olha, vocês me perdoem, mas eu não aguento mais, eu vou tirar tudo isso aqui. Aí eu vi que a janela tinha grade, e mesmo assim eu não aguentava, eles não conseguiam atender, não resolver, eu tirei tudo. E aí a gente brigou, chorou, esperneou. Aí lá pelas tantas um rapaz disse, eu não sou médico nem segurança, mas eu vou te amarrar. Eu disse, pelo amor de Deus, além disso você me dope, me dê remédio, eu quero dormir, você me amarre, pode, problema nenhum. Aí ele me chamou de louco e foi embora. Dali um pouco voltou todo mundo e a gente reiniciou todo o processo de novo. Isso era meio-dia do outro dia seguinte, mais ou menos. Aí sim, aí eu consegui uma vaga na UTI mesmo. E lá o atendimento então foi melhor. Porém, ainda eu tinha problema. Aí, na noite, não sei se era enfermeiro ou médico, porque todo mundo, né, de máscara e tal, ela disse, olha, Elton, se você não evoluir até amanhã às 8 horas, nós vamos te entubar. Daí, porque a máscara, ela tem um muito forte. Exatamente. Parece que até o ar vai sair no teu ouvido fora se você não acompanhar. E a ideia deles, do que eu entendi, era colocar a máscara, como eu tinha sonda, deixe rolar. Aí eu disse para ela, você precisa ter um pouco mais de empatia comigo. Ela disse, você não está entendendo, aqui a gente trabalha com possibilidade, você tem 2. Eu digo, dá para chamar então a psicóloga, o pessoal aí né, para me ajudar, já que a notícia é essa. Ela disse sim. Demorou um tempo, ela voltou a dizer, estão te tratando mal. Eu digo, não, só você tem que entender o seguinte, eu venho de casa, eu venho de um outro hospital, eu estou arrebentado psicologicamente, fisicamente, estou com o meu corpo doendo inteiro,
Meu nariz parece que não tem mais, eu não aguento mais, eu preciso que vocês derem um jeito de me medicar, eu preciso dormir. Eu não sabia que eu fico 4 dias acordado, eu não sabia que eu tenho essa capacidade. Se vocês não entenderem que eu estou cansado, que vocês têm que me ajudar um pouquinho, que tem que ter um pouco de empatia comigo, não vai ser fácil. Aí entramos num acordo. Elton, você se esforce mais essa noite, que amanhã de manhã então a gente... Vamos passar uma água na tua boca, vamos dar um intervalinho de uns minutos, e assim sucessivamente vamos aumentar o intervalo. Vamos tentar? Eu acho que aí... Porque essa máscara de VNI, ela acaba secando a garganta. Seca. Seca É aquela que ajuda a respirar, né? Exatamente. Exatamente. Eu também vivi esse drama. Eu sentia à noite, eu me acordava durante a noite assim e pedia para a Vera, né? Me dá um pouquinho de água. Eu nem sabia se poderia tomar água ou não. E ainda eu ficava com a sensação de que tinha, assim, me parece, farelos na garganta, assim, ó. Mas era bem desagradável. Bem desagradável. Fiquei com ela 5 dias. Na verdade, 7, que é o tempo da UTI. Mas, assim, os 5 dias foi meio direto. E os outros dias, então, de fato, eles davam intervalo. Aquela história de passar um pano em você, enfim, ganhavam uns intervalos um pouco mais graúdo. Mas assim, para mim foi bem difícil. Enquanto eu estava lá, assim, a dor, eu tinha muito... Porque eu já estava acamado, então eu tinha dor pelo corpo. Me doía muito, e eu não sei se eles davam de fato remédio ou não. Então assim, a dor... tem o estado emocional também, né? O estado emocional estava arrebentado já. Então, assim, esse contexto, assim, foi bem difícil. Mas depois desse momento, eu acho, assim, que foi quando eu comecei a superar, né? Eu acho que comecei a superar. Durante esse tempo, eu achei muito engraçado, assim, a lembrança de... Elton, você não rezou? Me questionaram. Meu anjo, como é que eu vou rezar com dor? Tu não forma uma frase, não tem como você querer ter fé no momento que você tem dor, que você está debilitado, não dá. Mas eu achei muito engraçado que nesse tempo todo, a minha avó materna, ela faleceu lá no hospital de clínicas, e foi uma presença assim muito constante, sem querer tudo remetia a ela. E eu acho assim que foi difícil, mas superei. Que bom. Que bom. Que bom. Eu até me emocionei, né? Porque a gente que viveu essa situação, e eu sou uma pessoa muito emotiva, eu várias vezes, quando eu saí do hospital, eu chorei bastante. Passa um filme na cabeça, né, Ademar? Ouvindo o relato, a gente lembrando das coisas. É só para quem passa isso aí, É verdade, né? é verdade. O Daçaiev tem uma situação particular, ele já havia sido infectado, mas num primeiro momento não enfrentou maiores problemas, é isso, Daçaiev? Só que acabou se reinfectando. E nesse segundo momento é que você viveu o drama. Você chegou a ser entubado. Sim. Na verdade, a primeira vez eu peguei e foi, tipo, bem fraco. Por isso que eu acho que... Não sei que você começou a sentir? A primeira vez eu senti um pouquinho de falta de ar, só cansaço. E foi só. O tal de cansaço, a malemolência, ali que eu me enganei um pouco. Daí eu fiz o exame, era 0,5 a 1, né? O meu deu 1,05, então a infecção foi bem baixa, né? Se desse 1% era indeterminado. Beleza, eu fiquei os 14 dias, tomei o coquetel, tudo, passei tranquilo, né? E daí agora eu achei que não ia mais pegar, né? Eu achei que tinha... Num primeiro momento, quando você, pela primeira vez, assim, acabou sendo infectado, chegou a ser hospitalizado ou não? Não. Ficou em casa. Fui consultar, peguei o coquetel e fiquei em casa isolado. Enfim, daí, digo, não vou pegar de novo, né? Daí eu fui pra praia, né? No carnaval. Ali que foi a contaminação, eu acho, né? E daí na voltei na terça da praia, daí cansado e coisa, mas achei que era normal, né? Sábado e domingo começou uma canseira, e eu digo, não, mas é que eu me esforcei demais lá e tal, beleza. De repente pegou na praia. Peguei na praia. Eu peguei, acho que a cepa nova essa. A cepa nova. Terrível, agressiva. Daí na segunda foi eu Passo Fundo trabalhar, daí na segunda eu já tava de arrasto, né? Daí peguei o carro, vim pra Lagoa na terça, 6 da manhã, fui na farmácia, fiz o exame, deu positivo na hora, né? Daí peguei, fui no plantão lá, peguei os coquetel, digo, vou passar em casa bem, né? Quarta, quinta, começou, acordava de madrugada com uns calafrios, assim, horrível. Calafrio, não muita febre.
Mas um frio, assim, eu tinha que tomar banho. Daí fui fazer a tomografia, tava 30% no meu pulmão. Daí fui no hospital, daí, melhor tu ficar em casa. Daí fiquei em casa. No domingo eu acordei preto, assim. Daí fui tomar banho e minha mãe se apavorou a hora que viu, né? Ela tava preta. Daí peguei e fui pro hospital. Cheguei lá, já me baixaram, fizeram outra tomografia, já tava 60%, né? Daí eu fiquei no oxigênio. Daí chegou o Dr. Rodrigo e o Favor também, fui bem atendido por eles também. E o Dr. Rodrigo falou que meu caso era grave, que tinha que achar uma UTI, né? Tinha só uma vaga, daí parece. Daí na terça me transferiram pra Passo Fundo. Aí cheguei lá, já pegaram minhas coisas, botaram pra lá. Só tinha uma vaga. Só tinha uma vaga. Ainda que teve sorte, né? Uhum. Eu na UTI nova, não sei se tu ficou lá, eu tô no 12º andar. Eu fiquei no hospital de clínicas. Ah, tá, não, eu fiquei no São Vicente. Eu mutei nova que abriu, daí tinha só uma vaga e eu consegui essa vaga. Daí cheguei lá, eu digo, mas vamos deixar no quarto, com oxigênio e coisa, né? Capaz. Cheguei lá, já me botaram no UTI lá. De terça até quinta-feira eu não lembro muito, assim, ó, de muita coisa, sabe? A psicóloga falou que esquece muita coisa. Que eu falei que precisava de ajuda, né? Preciso de ajuda. Aí a médica chegou pra mim e falou, vamos ter que te entubar, né? Eu falei, não tem outra opção? Ela falou, não tem. Aí dali eu não vi mais nada, né? Me deram um remédio. Acordei só na segunda-feira, daí já bem, né, daquele jeito, né, com sede, fome, passei muita fome, cara, nossa senhora, muita fome e sede, e daí com sonda, né, daí de segunda a quinta fui evoluindo, mas não conseguia caminhar daqui até ali, né, perdi bastante peso também. Daí na quinta me levaram pro quarto, daí fiquei de quinta a sábado e dei alta, mas no domingo tentaram me desentubar e eu não reagi bem ali, eu quase morri, assim, foi a pior parte, que eu não sei, foi depois me contaram, né? Sim. Ali que foi o momento mais grave, assim. Mas eu sofri... Quando a pessoa é entubada, ela fica de bruço? Né? Não. Não? Eles ficam virando, né? Ah, eles ficam virando. Na verdade, eu acho que eles não viraram, por causa que fica... Quem é muito tempo, né? Eu e mais 12 entubados. Só eu me desentubaram, os outros estavam tudo entubados. Não desentubaram nenhum. E era tipo um drama, assim, porque... As enfermeiras ficavam das 6 da manhã, 24 horas caminhando ali, um filme de terror, né? E eu o único consciente ali do lado da janela, um sol velho. Das 6 da manhã às 9 acordado. Eu queria também um remédio pra dormir. Eu pedia, né? Me davam só às 10h30 remédio pra dormir. E eu no dia inteiro com fome, sede, deitado na cama, olha, foi uma situação assim, ó. Em algum momento você temeu pelo pior? Quando ela falou que ia me entubar, sim. Uhum. Daí ligaram pra família antes, né? Daí aquele choratel. Ali eu digo, agora que vão me entubar, agora me fui, né? Não tem, cara. Sabe que me marcou muito, assim, eu acho que não, a minha situação clínica não ficou tão grave quanto acho que a de nenhum de vocês. Porque os sintomas foram evoluindo, né? Eu até não contei qual é que foi o primeiro. O primeiro era um pigarrinho, uma tossezinha boba, assim... né? E que é uma coisa que eu acordo toda manhã e eu tenho a vida inteira. Então eu achei que não tinha problema nenhum. Aí de tarde o meu sócio me avisou, disse, olha, positivei, se cuidem e tal. E a gente tinha tomado um café no escritório uns dias antes. E aí eu comecei a cuidar mais daquela tosse, né? Daí, claro, não sei se também pela questão psicológica, né? Mas eu também parece que aumentar aquela tosse. Aí eu perdi o paladar, perdi o olfato, né? Nesse primeiro período que eu tava bem em casa. Pra vocês terem uma ideia, eu tava tocando violão e cantando em casa. Bem faceiro, bem tranquilo. E aí, nesse meio tempo... descobrimos que a minha noiva estava com Covid também, eu acabei passando para ela nesse período, né? Deu um dia de diferença de contaminação. E aí, quando agravou a febre ali e tal, que o Dr. Rodrigo resolveu me internar, fiz uma gasometria, né? Que é aquele exame que tira para fazer a saturação. Eu fiquei todo roxo aqui, terrível. Parece que estão sugando a alma da gente com aquilo, né? Dói bastante. Dói bastante, bem dolorido. E aí, então, daí fiquei 3 dias aqui em Lagoa, e quando o Dr. Rodrigo resolveu me encaminhar para Passo Fundo, né, eu não sentia falta de ar, eu não sentia dor, não tive diarreia, eu não sentia nem cansaço. Eu só sentia, eu tinha muita tosse mesmo, assim, parecia que o meu pulmão era líquido por dentro. E quando eu escarrava alguma coisa, aquele catarro saía sujo de sangue. Eu digo, tô feio de vida, né? Tá me desmanchando isso aqui por dentro.
E aí, quando eu fui fazer a terceira tomografia, né, eu tinha feito o teste na terça, fiz a primeira tomo na quarta, uma no domingo, e aí a outra na outra quarta. Quando eu fui fazer na quarta-feira aquela tomo, que tu tem que deitar, erguer os braços no aparelho para poder... Daí respira, segura o ar para ver a questão de quanto é que tá o comprometimento do pulmão. Quando eu vi que eu não conseguia segurar o ar, eu até puxava, mas eu não conseguia segurar, eu digo, tô feio, David. Tô mal. E aí, depois com o resultado do exame, o Dr. Rodrigo disse, olha, eu vou te mandar para Passo Fundo. E aí foi aquele choratel, porque a gente pensa, né, vai para Passo Fundo, vamos para empacotar, né? E eu disse para ele, digo, doutor, é indispensável que eu vá? Ele, sim, é indispensável que você vá. Porque se você ficar aqui, muito provavelmente o seu caso vai se agravar, né? Porque Passo Fundo tem maiores recursos. Ele disse, olha, eu tô te mandando num aspecto mais preventivo, mas também para me tranquilizar. Tanto que eu descobri depois que o meu comprometimento pulmonar, a princípio ele tinha me dito entre 50% e 60%. Mas aí depois eu descobri que ele falou pra minha família que era 70%, 75%. Eu até questionei ele brincando depois, digo, doutor, deles, não, mas é que varia pra analisar o exame, né? Uma pessoa muito sensível. E aí, afinal, daí eu fui transferido para o Passo Fundo de ambulância, e eu acho que essa foi uma sensação, assim, das piores, né? Porque é tudo muito psicológico, né? Muito psicológico. A sensação de ser colocado na ambulância com os pés para fora, né? Com os pés virados para a porta do veículo, é como se estivesse sendo colocado dentro de um carro de funerária. Foi essa sensação que eu tive no primeiro momento, assim. E aí me amarraram e tudo, aquela coisa, né? Tudo bem atendido. Então, naquele momento, ver os meus familiares longe, me olhando, assim, aquela porta fechando, aquilo foi uma coisa que ficou gravada na minha mente. Digo, acabou, né? Acabou, tô mal. Só que ao mesmo tempo em que estava transitando, que estava indo para o Passo Fundo, estar na ambulância, e a primeira vez que me fizeram oxigênio foi na ambulância, porque a minha saturação não subia, ela ficava nos 88, 89, 87. Aí eles me colocaram oxigênio, e quando me colocaram aquele oxigênio eu comecei a pensar, digo, não, eu tenho que estar feliz de poder ir para o Passo Fundo porque lá tem mais recursos, né? Então, feliz, claro, não pelo contexto, mas por ter a oportunidade de ter um leito, porque outras pessoas não tiveram. Eu não cheguei para ir para a UTI, fiquei no quarto. Até quando eu cheguei lá, o Dr. João Isidro, que é um lagoense, né? Dr. João Isidro Fracasso, que me atendeu lá em Passo Fundo, no São Vicente, depois que passou tudo, ele disse, eu achei que tu ia me incomodar. Quando tu chegou, vi teus exames, olhei pra ti, digo, esse aí vai me incomodar. Felizmente não, foi mais tranquilo nesse sentido. Então, apesar do agravamento ter sido bastante sério, o risco ter sido bastante alto, eu reagi muito bem às medicações. Né? Então, assim como eu fiquei mal rápido, eu me recuperei muito rápido. Né? Então, felizmente eu não precisei passar por tudo isso que vocês passaram, e é bem como a Ademar falou, a gente ouvindo vocês dá um calafrio aqui dentro de imaginar pelo que vocês passaram, né? E a gente também pensa pelo que passou. Então, por isso que a questão de se cuidar em relação ao coronavírus, né, Ademar e companheiros, é algo assim muito sério. Né? Muito sério. Até então o Ademar me ligou pra vir e tal, eu achei legal por causa que a gente tem, se alguém, tipo, o pessoal que tá assistindo, exatamente, que não pegou ainda, ou mesmo que pegou também, se cuidar, porque não é brincadeira. Em cada um age de uma forma diferente. Cada um tem um sintoma, tu entendeu? O Ademar teve febre, eu já não tive tanta febre, eu tive frio. Só que é uma doença muito agressiva, ela agride muito o pulmão, então é muito rápida. Daqui a pouco, se você... Só para colaborar com o teu raciocínio, eu entrevistei no Lagoa Debate da semana passada, ou retrasado, agora não lembro. A gente fica com a memória prejudicada. Fica. É um dos efeitos da Covid-19. Eu entrevistei a doutora Nayane, né? E o doutor Adalberto. E eles... Eu escutei. Exatamente. Eles fizeram as observações... O que é, Gustavo? Gustavo, que eu acabei te interrompendo. Agora eu não lembro. Da importância da entrevista, que cada um dá um sintoma, dá um jeito, né? Pessoal, só um pouquinho, vamos dar um desconto. Tem 4 convidados aqui, né? Ex-convidado. Tem que dar um desconto. Tá. Não, o que eu queria dizer, uma observação bem interessante que eles fizeram. Bem interessante assim. Pela manhã, a pessoa às vezes está numa situação, o paciente está numa situação, 20, 30, 25% de comprometimento do pulmão, e já chega à tarde
tá 70, 80, 90. É galopante. Muitos casos já tendo que ser entubados. É uma coisa muito rápida, muito agressiva. Uma observação que eu quis pegar o gancho ali, no fim nós se atrapalhando. Cada um reage de um jeito, então por isso que tem que se cuidar, porque daqui a pouco alguém vai pegar e não vai reagir de um jeito, e o outro vai ser muito violento, que nem foi comigo, né? Por exemplo, meu filho não sofreu tanto. A Rocieli, a minha noiva, né, eu passei para ela e a nossa contaminação foi de um dia de diferença, e a gente ainda conseguiu ser internado junto, tanto em Lagoa quanto Passo Fundo, né? Porque até o Dr. Rodrigo disse, olha, eu vou mandar você para Passo Fundo também, porque é justamente isso. A gente não sabe como é que a pessoa vai reagir. Então ele disse, o caso dela a princípio era mais simples, mas podia se agravar. Então já mandou todo mundo para Passo Fundo. Como de fato agravou. Só que o sintoma dela foi bem diferente. Pulmonarmente, não sei se existe essa expressão, não houve tanto comprometimento. Chegou ao máximo a 30. Mas ela ficou derrubada, ela teve muita febre, mas ela delirou, Elton, de febre, ela variou assim, de febre. Eu todo dia. Ela chegou a variar e ela sentia muita dor, assim, então ela ficou mais acamada do que eu. Eu fiquei menos acamado, tive menos, assim, mas o pulmão foi mais agressivo. Então não existe um parâmetro para você dizer, vai pegar, em um vai dar dessa forma, ou vai dar de outra, enfim, né? Então a questão do cuidado é a prevenção, né? E a gente também não sabe se tu vai pegar ou se tu não vai. Você veja, o meu sócio, que foi a pessoa que eu acredito que me passou, a mulher dele não pegou. Ele chegou em casa, ficou com a mulher, ficou com os filhos, ele tem 2 guris pequenos, né? Teve contato com o sogro, com a sogra, ninguém pegou, só o abençoado aqui. Não, e veja o caso da Vera. A Vera ficou uns 10 dias, já antes, porque a gente tem uma convivência diária, ela ficou, vamos pegar só os dias que eu fiquei no hospital. Ela ficou me acompanhando, ficou no quarto comigo, proibida de sair do quarto, inclusive teve que assinar um termo, ela não poderia sair do quarto, não era permitido. Ela ficou todo o tempo comigo no quarto. Ficou em Passo Fundo foram 9 dias, aqui em Passo Fundo mais um dia, 10 dias, porque ela pousou aqui junto comigo também. Ela não pegou. E a gente fez 2 testes posteriores, né? A gente obedeceu um certo regramento que tem para fazer o teste. Depois que voltamos de Passo Fundo, depois que eu dei alta, ela fez o teste, deu negativo. E depois, antes de voltar a trabalhar, ela tirou uns dias de férias, ela voltou a fazer um teste e deu negativo também. E estava lá junto comigo. E eu abaixo de mau tempo. Você veja que situação, fiquei sabendo depois, menos mal, porque senão eu ia entrar em parafuso. Até porque eu não sei, talvez eu não tenha a mesma... como é que eu vou dizer assim? Tem pessoas que são fortes nesse momento. São duros na queda. Duros na queda, definiu com propriedade. Eu já, de certa forma, acabo me entregando. Eu acabo me entregando, me abatendo, né? Até a Vera que segura bastante as pontas nesse sentido. E eles me recolheram ali na sala de urgência e emergência, que eu quis desmaiar lá na sala, na antessala. Aí entrei bem mal. Eu me lembro que estava numa cadeira de roda, me levaram numa cadeira de roda. Eu nem sei que procedimento me fizeram, nem sei. Você vê como eu estava mal. E aí eu me lembro que eu virei para trás, só para ilustrar, enxerguei o Dr. Favro na porta. Ali, olhando. E daí eu olhei para ele e digo, estou mal, doutor. E ele, mas como é que foram deixar chegar a esse ponto? E depois, isso a Vera me contou, foi uma espécie de um pito que ele deu, no bom sentido, eu até aplaudo ele. Falou, a Vera, mas como é que foram deixar chegar a esse ponto? Ele, de certa forma, indignado. E praticamente sentenciou, agora vamos precisar contar com a sorte. Disse bem assim, para ela, né? Ela me contou depois, claro. Eu fiquei sabendo a parte ruim, tudo depois. Eles me preservaram ao máximo. Que bom que foram sensíveis, né, Ademar, de fazer isso. Até porque o pessoal conhece o meu fraquejo, cara. Eu não tenho... O Dr. Rodrigo falou pro meu pai também. O caso dele é gravíssimo. É gravíssimo. Foi bem... E o pai tremeu as pernas, né? Imagine. Foi bem sério, cara. Eu não sei como que eu não sei se foi porque eu esperei demais ou como que me agrediu tanto, assim, foi bem pesado. Eu só quero fazer alguns registros aqui. A Cirlei Savic está acompanhando o nosso programa. A Cirlei Savic também
acabou sendo acometida da Covid-19. Ela foi internada em Caxias do Sul. E ela até escreve que aos profissionais do Hospital Pompeia, gratidão, dedicação e amor. Ela está ainda internada em Caxias do Sul. Ela está internada em Caxias do Sul ainda. Temos aqui quem mais? A Maria de Lourdes Dallagnese, todas as segundas-feiras sempre acompanha o nosso programa. Obrigado, um grande abraço, Maria de Lourdes. Maria Lima, estou assistindo de Caxias do Sul, mas sou lagoense de nascimento. Ela mora em Caxias do Sul, está acompanhando o nosso programa. E diz aqui a Maria Lima que Jesus tenha misericórdia da nossa nação, enfim, do mundo inteiro, né? Da nossa nação e do mundo inteiro. Nosso abraço aqui ao José Rodolfo Domingues, acompanhando o nosso programa. A Vera Lúcia, minha namorada, companheirona, essa segurou a barra. Essa pegou um rabo de foguete, cara, e aguentou no osso do peito. Júlia Elisa Argenta Beto também acompanha nosso programa lá em Pernambuco. Ela sempre acompanha também nosso programa. É lagoense, mora em Pernambuco, sempre acompanha a nossa programação. A Débora Gomes da Costa, esposa do nosso colega Leonardo Costa. Ela também foi acometida da Covid-19, viveu situação delicada. Ela recém havia ganhado nenê, dado luz ao seu primeiro filho, e acabou sendo acometida com Covid-19. Salienta ela aqui, o tratamento é bem intensivo, agressivo, bem sofrido, mas graças a Deus recebemos o milagre de Deus e estamos aqui para recomeçar. A nossa saudação aqui é a Zilba Zanella, ela também está acompanhando o nosso programa lá em Caxias do Sul. O José Rodolfo Domingues, eu acho que já salientei, estou assistindo o programa em Ibiraiaras. José Rodolfo Domingues, um abração, José Rodolfo, obrigado pela companhia. A Maristela Piardi, Tupanci do Sul, também acompanhando o nosso programa. Roseli Oliveira, da mesma forma, ligada com a gente. Temos aqui a Roseli Barreto, estou acompanhando o programa. Assunta D'Ameto, da mesma forma, acompanhando o nosso Lagoa Debate. O que a Débora escreveu mais aqui? A Débora Gomes da Costa. É muito rápido. Eu, no início do dia, estava com 70% de comprometimento. E ao chegar na UTI, já estava com 90% de comprometimento. Questão dos pulmões. Eu vou contar aqui também um lancezinho rapidamente, ainda dá tempo, com relação a esse processo infeccioso. Eu fiquei sabendo desse processo infeccioso agora que fui fazer, na semana passada, os exames para levar agora a Passo Fundo, para o médico ver em que situação eu estou. Como é que eu fiquei, depois que eu dei alta, como é que está a minha recuperação, meu restabelecimento. E a Alessandra, lá do Biolab, me confidenciou, contou a realidade dos fatos. Quando eu fiz aqueles exames que o Dr. Neuci havia pedido, ela já de posse do resultado se apavorou pela minha situação, pelo estado infeccioso que eu estava. Era perigosíssimo, era uma situação grave. Qual foi o drama dela? Ela não quis entrar em contato comigo, ela contou. Ela até me mandou o resultado dos exames pelo WhatsApp. Eu vi que ela tinha me mandado, mas eu não sei interpretar. De repente poderia haver, porque tem as referências ali, né? Que estavam alterados, todos os itens, ou a maioria dos itens, mas eu não saberia dimensionar assim a gravidade. Então nem olhei. Então eu não visualizava, né? Ela mandou os exames para o Dr. Neuci, que também não visualizava, e a Alessandra nos contou que ela começou a ficar angustiada, não sabia para quê. Daí ela falou com a Marina, aqui da rádio, a nossa diretora. Olha, entra em contato com o Ademar para ele ver os exames e para ele mandar para o Dr. Neuci. A Marina me disse que ligou. Eu não lembro que tivesse me ligado, feito algum alerta. Fica por isso. E talvez não querendo me preocupar também, né? E daí a Alessandra naquele drama. Precisava fazer alguma coisa urgentemente pelo que ela viu nos exames. Daí o que ela fez? Ligou para a doutora Nayane. Acho que talvez daí que a doutora Nayane acabou me ligando para mim dar um pulinho até o ambulatório municipal para ver a saturação.
Então ela ligou para a doutora Nayane colocando a situação. Olha, os exames do Ademar é assim, 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 né? Situação grave, está com um processo infeccioso e é uma situação muito perigosa. Muito perigosa. E daí, então, quando eu fui lá no ambulatório, fiz os exames e daí deu tudo aquilo que eu já relatei, né? Acabei indo para o hospital, baixando o hospital e daí a gente já recebendo medicação. Na noite que eu posei aqui, que eu pernoitei no hospital, até foi a Vera que me contou, né? Suei a noite inteirinha, suado. Isso é bem característico. Que foi a noite toda. Muito assim. calor. Eu até nem me lembro, muita coisa eu não me lembro. Eu cheguei até a me atrapalhar, até fica meio atrapalhado, né? Eu cheguei até a me atrapalhar, eu achei que tivesse ido na mesma noite para Passo Fundo. Depois eles disseram, não, Demar, você pousou no hospital. Daí eles foram recapitulando, daí eu fui... Eu não imagino fui domingo. retomando daí, digo, mas não me levaram na mesma noite para Passo Fundo? Não, você foi no outro dia, perto do meio-dia. Eu não lembro também. No domingo eu baixei, não lembro, daí fui na terça, mas não lembro de segunda, de domingo até segunda. É bem, a gente esquece bastante. Aqui em Lagoa, numa noite, eu acordei e não reconheci o quarto. Eu tava com o telefone, aí eu dei um Google para ver onde é que tava, né? Que cidade tava. E não é que por meu azar marcou uma cidade, nem eu sei onde, mas tudo não era. E eu não identificava o quarto. Eu digo, será que morri? Tem telefone também aqui? Né? Daí eu fui tentar, digo, vou ligar para alguém, que eu não queria nunca incomodar, apesar que eu acho que incomodei todos. Mas eu te conto que daí eu fui tentar ligar, para minha sorte eu não consegui achar a agenda e não consegui ligar, porque eu ia ligar para alguém, eu ia ligar. Daí eu esperei um pouco e comecei, digo, e agora? Daí eu vi que uma pessoa se mexeu longe lá, daí eu sabia o nome, chamei pelo nome, digo, não, então ou fomos todo mundo ou tô no hospital ainda. É bem complicado. O nosso abraço a Geni Costa, acompanhando o nosso programa, e também a Dolizete Fonseca. Obrigado pela companhia. Ademar, tem uma, que acho que não está aparecendo para ti, mas eu tô vendo aqui e eu vou falar porque foi meu companheiro de internação aqui, o Rodrigo Silveira, né? Ele comentou aqui, boa noite, Ademar, fomos para Passo Fundo com o Rômulo no mesmo dia, né? Ele foi mais cedo e eu fui de tarde. Estou me recuperando, graças a Deus. Fiquei 15 dias internado no São Vicente. O Rodrigo também passou uma situação bastante complicada. Passou maus bocados o Rodrigo. Nós internamos no mesmo dia no hospital, né, aqui em Lagoa, e depois fomos encaminhados no mesmo dia para Passo Fundo, eu e ele. E nesse período de internação, eu gostaria de destacar uma coisa assim, dessa questão do fator psicológico. Eu comprei um oxímetro, né, para ficar ferindo ali a saturação do sangue, e eu ficava cada uma hora ali, né? E aí eu disse, esse troço tá baixo, não tá subindo, porque ele tem que ficar acima de 90 e poucos, né? Tem que ficar acima de 90. Né? Eu disse, esse troço não tá subindo e tal, tô com um problema. E aí comecei a ficar nervoso, aí a minha pressão foi a 20 dentro do quarto. Me deu febre, que fazia horas que não me dava, e a saturação daí terminou de cair, só por essa questão de nervosismo, ansiedade. Aí eu pedi uma medicação para isso e eles me deram, né? Então eu tomava um ansiolítico de manhã, então eu conseguia passar mais tranquilo. Então a gente precisa, assim, é difícil, mas a gente precisa ter um pouco de estabilidade, assim, senão a gente é muito complicado. Eu cheguei a saturar 70. Nossa, 70. Nossa. Mas bem que nem tu falou, eles furavam aqui com aquela agulha e às vezes elas erravam. Essa aqui, mas no final eu já nem sentia mais. E aí tu não, assim. Às vezes não conseguem pegar, né? Ou não sai mais sangue dali, daí tem que pegar, meu Deus, do outro braço, bem complicado. E outra coisa que eu queria destacar, assim, é essa questão de tu não saber, não tem um parâmetro, assim, para dizer, não, vai pegar, não vai pegar, ou enfim. Como vocês sabem, eu concorri a prefeito aqui do município, né? E eu bati perna 45 dias de campanha, fora o período de pré-campanha, que a gente fazia aquilo que era permitido pela legislação. E eu não peguei. E foi bem na época que eu peguei. Né? E eu não peguei. Então, assim, nossa, a gente andou por tudo. E passamos pelo interior, por todos os bairros da cidade. E até uma moça no hospital me perguntou, tu não pegou durante a campanha?
Tu pegou de novo? Eu disse, não peguei de novo, não tinha pego. Ah, mas eu ouvi falar que tu tinha pego na campanha. Então aí já sai um monte de conversa também. E passei todo esse período, e pelo meu trabalho eu vou a presídios, né? Eu atuo na área criminal, na advocacia criminal. Então eu fui em presídio em Soledade, no presídio aqui em Lagoa, andei por tudo que é lugar, viajei, fui Porto Alegre, Caxias e tal, em função do trabalho, e não peguei. Aí tomando um café dentro do escritório, do local que eu vou todo dia, né, foi contaminado. Então é uma coisa assim muito difícil de explicar mesmo. Eu também procurei me cuidar bastante, quase não tinha saído, evitando aglomerações, usando máscara. E tu pegou onde, Ademar, não sabe? Eu desconfio que tenha sido do filho, que meu filho pegou primeiro, né? Ele pegou primeiro, e até também, né, não é que fosse tão simples o caso dele. Ele pegou e foi se entregando, mas ele ficou só em casa. Daí o que me chamou a atenção, teve umas noites que fez assim um friozinho bem acentuado, que eu me lembro, eu tinha que de madrugada me acordava e pegar um reforço em termos de coberta, né? E eu levantava ele lá com o ventilador ligado. Puxa vida, e vi 1, 2 vezes, e depois ele é bem diferente de mim. É filho, mas é diferente de mim. Ele não é de falar muito, ele não é de se abrir, né? Ao contrário de mim, eu falo até para os postos. Eu gosto de desabafar, porque aquilo ajuda, né? E ele é o contrário, e muito fechado assim. E eu vi, mas antes que essa coisa se agrave, daí ele estava aguardando os resultados e tudo. Daí, claro, via município e coisa assim, demora mais, o que é natural, não estou criticando, demora mais. Aí eu digo, mas antes que se agrave a situação e fique o pior, peguei e falei para ele, digo, Genemar, eu vou marcar uma consulta para ti. Daí até liguei para o doutor Rodrigo. Eu sei que a agenda dele está saturadíssima, mas eu implorei ele, se eu me consigo, eu lhe pago a consulta particular, lhe pago para atender meu filho, assim. E ele eu liguei de manhã, pelas 8 e pouco, e eram umas 5 horas da tarde, a secretária dele me deu o retorno, eu achei uma brecha num sábado. Ele foi muito bacana nessa parte. Num sábado de manhã, que normalmente eles não atendem, né, pacientes assim, e ele atendeu. E bendita a hora em que houve essa providência. Ele reverteu todo o quadro, imediatamente. Essa questão do tempo e a utilização da medicação faz muita diferença. E é por isso que eu acho que, se vocês me permitem, 2 mensagens que eu acho que a gente deve se preocupar, transmitir, né? A primeira delas, se vocês concordam, se quiserem, podem me interromper, mas é efetivamente essa questão da prevenção, né? Esse cuidado. O coronavírus não é brincadeira, não é uma coisa simples, até porque ele desencadeia uma série de outros problemas, né? Pode desencadear. Então é algo que a gente precisa, assim, ter um extremo cuidado, né? E até quando eu cheguei eu falei com o Elton, né? Digo, todo cuidado é pouco agora, né? E não é pelo fato de que a gente passou, e o Dassaiev é a prova viva disso, né? Passou uma vez e depois teve de novo. Não é porque a gente eventualmente já passou por isso que não precisa se cuidar. Até que haja uma resolução mais definitiva disso, né? Em termos de vacina, sei lá qual é a providência, a gente tem que continuar se cuidando. E a gente não sabe o que vai ser daqui pra frente. Por exemplo, a gente pegou... Vai saber que daqui a uns anos não vai ter algum efeito colateral disso. Eu, às vezes, me amortece os braços. Eu tô tomando anticoagulante agora, né? Pra trombose e tal. Mas, às vezes, me amortece os braços, as pernas. A gente não sabe o que vai decorrer disso aí. Eu fiquei com um ataque cardíaco, né? O coração parece que dá uma descompassada e tal. Porque interfere em todo o corpo, ele agride tudo, né? Então não mexe. É complicado. Então, e a questão o segundo ponto é essa questão da valorização, né, dos profissionais da saúde. Eu ficava abismado, assim, e eu quero dizer especialmente aqui em Lagoa. Né? O que os profissionais do hospital faziam, assim, era incrível. O pessoal, assim, numa correria, faltando gente para dar conta de tudo, e atendendo e perguntando, olha, você tá bem e tal, papapá. Então, assim, um atendimento aqui em Lagoa excelente, em Passo Fundo também. Eu não posso me queixar do atendimento que eu tive, e eu acredito que o profissional da saúde, mais do que... E olha que eles estão no limite, né? Além do limite. Eu acho que mais do que
do que estarem trabalhando pelo sustento deles, né? Eles trabalham assim por uma verdadeira vocação. Pelo menos Verdade. a experiência que eu tive foi essa. É bem isso né? aí, é bem uma isso aí. vocação, um amor, assim, porque é uma dedicação pra gente Incomum. incomum, incrível, assim. Então, quero deixar minha homenagem para todos os profissionais. Dou um exemplo para respaldar esse seu raciocínio com relação à dedicação dos profissionais. O dia que o doutor o Rodrigo foi atender o meu filho às 9 horas que ele marcou a consulta, ele estava desde as 2 horas no hospital. Fui chamado 2 horas no hospital e depois prosseguiu a manhã toda atendendo e tal. O meu filho foi para casa, era 2h30 da tarde e ele continuou. Eu nem sei se almoçou. Ele, o Fávaro e a Nayane estão na linha de frente, né, cara? É isso aí. Exatamente, Então- precisa ser feito seu registro. Nosso abraço a Ivete Bertier, obrigado pela companhia, Ivete, boa noite. Leonardo Ferri, nosso grande amigo, que bom que estão todos bem e recuperados. Abraço, pessoal, obrigado, Leonardo, um abraço mesmo, um abraço de coração. Obrigado. Mensagem final. Eu quero agradecer a todas as orações que eu recebi nesse tempo. Eu tenho consciência que foi de católicos, evangélicos, espíritas. Então, assim, eu quero agradecer de coração aos amigos que muitos me ajudaram, até mesmo com dinheiro. Então, eu quero agradecer a todos. Eu não consigo externar tamanha gratidão. Muito obrigado a todos. Agradecer também o pessoal vai do porteiro ao médico aqui do hospital. Da mesma forma, lá no Hospital de Clínicas em Passo Fundo. Só tenho a agradecer e o meu também saudação se algum colega de quarto estiver vendo. Desculpa pelo incômodo e um grande abraço. Que bom. Da Saiev, Eu acho que eu queria agradecer vamos também. agradecer a Deus, né? Agradecer aos profissionais da saúde. Agradecer primeiro a Deus, também eu tive bastante oração, pelo menos Exato. esse lado foi bom porque eu vi que tem bastante gente que gosta de mim, né? Eu recebi muita mensagem. E pegando esse gancho, pessoas que a gente não Daqui a tem pouco não são tão qualquer tipo de próximos, relação, pessoas estranhas e tudo. E um detalhe que me chamou a atenção, eu recebi mensagens, orações de pessoas que eu tinha alguma rusga, alguma diferença. Pá, esse foi um tapa de luva que eu recebi assim, gigantesco. A gente toma às vezes esses banhos de humildade, assim, pessoas que eu tinha, Sim. por uma razão ou outra, assim, Sim, algum Problemas. pessoas lá, mandaram mensagem, estamos orando por você, papapá. Então, é uma coisa assim, inexplicável. Que nem o Romulo falou, o pessoal aí que tá na linha de frente aí tá fazendo, vocação mesmo. As enfermeiras, assim, ó, cara, é vocação, porque o trabalhinho difícil, cara, meu Deus. E é isso aí, cara, agradecer a todo mundo, ainda bem que a gente escapou dessa aí, né? Graças Tomara a Deus. que se eu pegar de novo, daí eu tenho, né? 3 vezes daí. Mas é isso aí, cara, agradecer pela vida aí, todos meus amigos, minha família, todo mundo que torceu por mim aí, e vamos seguir agora. Tomara que termine logo essa pandemia e a gente consiga viver bem de novo, né? Verdade, muito bem. Obrigado, Dr. Rômulo, obrigado, Elton, obrigado, Dassaev. Foram muito bacanas aí atendendo ao nosso convite. Se dispuseram a vir até o programa, porque muita gente às vezes não gosta de se expor, mas não vieram por uma boa causa, que é no sentido de transmitir uma mensagem de conscientização à nossa comunidade para que se cuide. Se cuide muito, porque essa doença não é brincadeira, ela simplesmente mata. Ademar, você me permite rapidinho, eu te disse que eu falo bastante, você sabe, eu gostaria de acrescentar mais uma mensagem que eu quero deixar para quem está enfrentando a Covid, para quem está de repente no hospital nos acompanhando, ou que está em casa, que está lutando contra isso mesmo, a gente quer mostrar para vocês que há esperança também. Né? Nós 4 passamos situações bastante difíceis e com muita luta estamos aqui. Então há esperança, né? É muito importante que quem está enfrentando se mantenha forte, né? É difícil, mas faça o melhor que puder e acredite, tenha fé, porque é possível vencer essa doença. É essa mensagem também que eu gostaria de levar. Que maravilha. Estamos chegando ao final do programa Lagoa Debate. Hoje passamos um pouquinho, peço desculpas aos meus colegas, aos meus companheiros, mas hoje era
Programa especial, diferente. Hoje nós precisávamos extravasar. Isso. Nós que vivemos essa situação dramática e que, graças a Deus, conseguimos dar a volta por cima. Obrigado aos nossos convidados mais uma vez. O Lagoa Debate volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Até lá, boa noite. Se você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Tem qualidade, preço justo, é aberto todos os dias. Domingos, feriados, mercado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até às 22 horas na Avenida Afonso Pena, 223, em frente à Benoite. Super Deboni, o Super da Família.